há nada melhor que o Senhor. Não há nada melhor que a Tua palavra. Não há nada que possa nos sustentar como a Tua palavra, como a Tua presença, como o Teu Espírito Santo. Não há nada mais poderoso do que a Tua palavra, do que o nome de Jesus sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos que verdadeiramente não há nada melhor. Não há nada mais poderoso. Não há nada mais poderoso. Não há nada mais precioso do que a Tua palavra, do que o Teu nome, Jesus, do que a presença do Teu Espírito Santo. Não há nada mais poderoso do que o nosso Deus. O poder de Deus operando neste lugar. O poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ressuscitando vidas nesta noite, neste lugar. O poder de Deus operando nas entranhas dos filhos de Deus, operando nas tuas entranhas, mulher, nas tuas entranhas, homem. O poder de Deus que ressuscita, o poder de Deus que transforma luto em festa, o poder de Deus que transforma cinzas em alegria, porque Ele pode fazer, porque Ele vai fazer, porque Ele quer fazer. Aleluia! Não há nada, não há nada, nada melhor. Jesus, nós te amamos. Espírito Santo, nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo que pensamos, com tudo que imaginamos. Com tudo nós te amamos. Nós te amamos. Jesus, nós estamos aqui nesta noite por causa de Ti. Nós estamos aqui, Senhor, por causa de Ti, por causa da Tua palavra, por causa da Tua presença, por causa do Teu sangue, Jesus, derramado na cruz do Calvário, que nos comprou do pecado, que nos livrou do pecado e nos deu vida e vida eterna, nos libertou do inferno e nos lançou para o céu. E é em Ti e contigo que nós queremos passar a nossa eternidade. Todos os nossos dias, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos por quem Tu és, Jesus. Nós amamos a Tua presença, Jesus. Nós não buscamos somente o que Tu podes fazer na nossa vida, porque nós bem sabemos que Tu tudo podes. Não há nada que o Senhor não possa mudar. Não há nada que o Senhor não possa alterar. Mas não é só por causa disso que nós te queremos, Senhor. Nós queremos ter relacionamento contigo. Nós queremos viver na Tua presença. Nós queremos sentir a Tua presença. Pai, eu oro, Senhor, para que os olhos do entendimento dos teus filhos, Pai, se abra nesta noite de uma forma tão grande e sobrenatural. Pai, eu oro, Pai, para que os olhos do entendimento, os olhos dos seus corações, os olhos espirituais sejam abertos e eles possam ver a grandeza do Teu poder agindo sobre eles, entre eles e através deles. Pai, as curas que o Senhor está realizando nesta noite, desde que chegamos aqui, desde que tomamos a decisão de vir para a Tua casa, te adorar e te exaltar. Pai, nós não queremos ser mais aqueles filhos que só se alimentam, que só se saciam, mas nós queremos ser aqueles filhos que se relacionam, que se envolvem, que se entregam. Pai, obrigada por essa
atmosfera de entrega. Obrigada, Pai, por essa atmosfera de entrega, onde as nossas resistências nessa noite estão caindo por terra, porque o Teu amor nos constrange, porque a Tua presença nos constrange. Sabe, queridos, tem algumas pessoas que estão sentindo algo diferente no seu abdômen. É como se pensasse, mas será que eu estou com fome? Tem alguns que estão sentindo algo diferente no seu corpo. Está mais leve, está até com vontade de se mover. Tem alguns que estão pensando diferente já. Sabe, você chegou aqui com alguns pensamentos, mas nesse momento a vontade é dar um reset, porque essa é o agir do Espírito Santo, para que você possa descansar nele, se deleitar nele. Alguns estão com o coração percebendo que ele está acelerado e tentando entender o que é que está acontecendo. E é o operar do Espírito Santo que se move de tal maneira no meio da sua igreja. No meio da sua igreja. Sabe, queridos, o Senhor, Ele opera nas nossas vidas nos constrangendo em amor. É em amor que Ele opera nas nossas vidas. Venha como está, e em amor eu te ensino a mudar, e em amor eu transformo a tua vida. É isso que o Senhor faz nas nossas vidas. Entregar a nossa vida ao Senhor é sobre isso. Se entregar ao Senhor é entender que sim, não há nada que seja impossível a Ele. Não há nada que Ele não possa fazer ou realizar. Não há nada que Ele tenha falado que Ele não possa realizar e que Ele não vai cumprir. Pai, nós te damos graças, te louvamos e te bendizemos. Nós te amamos. Nós amamos ser teus. Nós amamos te servir, Pai. Nós amamos, Senhor, a tua presença. Nós amamos estar contigo, Jesus. Obrigada, Pai. Ministra os nossos corações nesta noite, Senhor. Ministra, Senhor, nos nossos corações, nas nossas mentes, Pai, nos nossos sentimentos, Pai. Ministra, Senhor, a Tua palavra, Pai. Que os nossos olhos estejam fitos na Tua palavra, na Tua presença. Dá-me expressão vocal, Pai, para transmitir exatamente o que Tu deseja falar, Senhor, nesta noite. Pai, eis-me aqui, seja conforme a Tua vontade, Pai. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Nós te damos graças, Pai. Eu te louvo e te bendigo, porque o Senhor é bom. Eu te louvo e te bendigo, porque o Senhor é bom. Eu te louvo e te bendigo, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, graça e paz, queridos. Amém. Antes de você sentar, eu vou te convidar a dar um abraço em uma ou duas pessoas, tá? Isso mesmo. Pode se mover. Sabe, queridos, dê um abraço de mais de 5 segundos. Abraça firme, abraça forte. Abraça como se você tivesse algo muito precioso nos teus braços e não pudesse cair. Abraça firme. O seu abraço cura. Obrigada, queridos. Aleluia. 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 Pode tomar seu assento. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia, o Senhor é bom. O Senhor é bom, queridos. Há uma atmosfera de transformação nessa noite. Há uma atmosfera sem igual neste lugar. Aleluia. E nessa noite, queridos, nós estamos neste mês de outubro celebrando o nosso 3º aniversário. Os 3 anos da Verbo da Vida em Flores da Cunha. E o Senhor vem ministrando há vários dias, uma palavra no meu coração.
E o tema que nós temos essa noite é: a palavra gera cura em nós. Eu quero te convidar a dizer comigo: a palavra gera cura em nós. Aleluia! E lá no Salmo 107, a palavra diz assim: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Diga comigo: clamaram ao Senhor. Vamos melhorar. Olha só, queridos, sabe, cultuar não é sobre vir aqui e os irmãos cantam e a gente vê um show, que é uma bênção, mas a gente participa. Ministrar a palavra não é sobre vir aqui e alguém está aqui no púlpito, no palco, ministrando e você está ouvindo. Não, não funciona simplesmente assim. Você vai ouvindo e você também vai se ministrando. E aí funciona. E aí se move. A família se move. A família se move. Amém? Então vamos ministrar juntos? Amém? Vou convidar de novo aqueles que estavam pensando. Vamos ministrar juntos? Amém. Aleluia. Então vamos lá. Então, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me livrou de todas as aflições. É assim que funciona, queridos. É assim que funciona. Mas agora, eu vou ler o versículo 20, que diz assim: enviou a sua palavra para curá-los. Para curar quem, queridos? Eu e você. A palavra gera cura em nós. Porque o próprio Deus, o próprio Senhor, enviou a sua palavra para curá-los, para salvá-los de sua extinção. Amém? Quer dizer comigo? Vamos dizer comigo. Enviou a sua palavra para me curar, para me salvar de toda a extinção. É assim que funciona, queridos. É assim que funciona. Porque assim, nós viemos ao culto nas quintas, nos domingos, mas não é só isso. É sobre todos os dias. Sabe, queridos, todos os dias nós levantamos da cama e nós precisamos nos vestir, não é verdade? A gente não pode simplesmente sair do jeito que está. Sem roupa ou de pijama, enfim, cada um com as suas particularidades. Mas o que nós precisamos nos vestir apropriadamente, não é verdade? E é isso que a palavra de Deus faz na nossa vida todos os dias. Nos vestimos do poder que já foi nos dado e nos revestimos do poder do Espírito Santo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Vem e nos reveste. Vem e nos reveste. Olha só, queridos, nos vestir é como se fosse a primeira camada de roupa, a calça e uma blusa. Mas aí, logo depois, nós vemos e colocamos um casaco ou uma camisa por cima que vem nos revestir. E é isso que o Espírito Santo faz quando nós nos alimentamos da palavra de Deus. A palavra, ela nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Mas eu não posso somente ouvir da palavra um momento só na minha vida. Ainda que em um só momento ali eu possa ser salvo, sim. Ser alcançado pela palavra e alcançar a salvação. Mas o Senhor quer que nós venhamos a entender que a palavra dele nos cura. Mari, a palavra cura de quê? Cura de todas as aflições, cura de todas as enfermidades. Porque ele levou sobre si todas as dores e enfermidades,
pelas suas pisaduras nós somos sarados. É isso que a palavra de Deus diz lá em Isaías 53, versículo 4 e versículo 5. Todas, queridos, todas, é tudo. É como nós estávamos cantando antes, não há nada melhor. Porém também não há nada que o Senhor não possa fazer. Mas a palavra também diz que Jesus está assim, ó, estou à porta e bato. Aquele que abrir para mim, eu serei com ele e ele será comigo. Então é sobre isso, queridos. Qual é a nossa parte? Qual é a nossa parte? Qual é a nossa parte? Podem ver que tem muita semelhança com o que eu iniciei dizendo. Vir ao culto não é simplesmente vir e sentar o que está sendo falado, mas é ministrar junto, é acompanhar a palavra, é declarar a palavra, é entender que enquanto eu abro a minha boca e declaro, e canto um louvor e declaro um versículo, coisas estão acontecendo dentro de mim. Percebe que quando nós falamos, todo o nosso ser se move. Todo o nosso ser se move. E nós ficamos pensando naquilo que nós vamos falar. E nisso há transformação e a cura. O Senhor pode curar um câncer. Não é só um câncer que Ele pode curar. Ele pode restaurar a vida. Ele pode curar a sua unha encravada que você insiste em ficar cutucando. E vai inflamando. Mário, mas até para isso, sim, pode. Porque é em fé. Em todas as coisas. Em todas as coisas, até a Laura está entendendo, aleluia, glória a Deus. Porque se nós que somos grandes, às vezes demoramos para entender, mas as crianças entendem, aleluia, aleluia, o Senhor é bom. E o 21 vai dizer o seguinte: rendam graças ao Senhor por sua bondade e pelas maravilhas que realiza em favor de todo ser humano. Olha, queridos, percebam o que esses 3 versículos diz. Primeiro, eu chego com as minhas angústias, mas o que eu faço, clamo ao Senhor. Segundo, o Senhor enviou a sua palavra. Diga comigo, o Senhor enviou a sua palavra. Agora nós vamos melhorar isso. Fecha seu olho, coloca a mão aqui, ó, bem aqui, ó, bem aqui, de olho fechado, e diga assim: o Senhor enviou a sua palavra para me curar, para me sarar, e nele eu sou salvo. Aleluia! Mas o 21 diz assim: rendam graças, se alegrem, se regozijem, porque se a palavra do Senhor já foi falada, já foi liberada, está feito. Aleluia. Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Existe poder na palavra de Deus. Ela veio, ela vela. Ele vela pela sua palavra, para que a sua palavra se cumpra. Ele vem através da sua palavra, para que todos os dias a gente se alimente dele, a gente se regozije dele. Sabe, queridos, eu estava ali, o Espírito Santo, e eu estava, desde que eu estava me preparando, dizendo: Senhor, me diga exatamente como o Senhor quer ministrar nessa noite. E eu estava ali e o Senhor disse comigo: diga para eles se abraçarem. E eu sei que enquanto vocês se abraçaram, muitos foram curados. Muitos foram curados. Para uns foi só eu abracei um irmão, mas para outros foi uma cura liberada dentro. Porque é assim que o Senhor trabalha, queridos. Mas sabe o que é isso, queridos?
É sobre obediência, não só da minha parte, mas sobre nós. Como família, como igreja, como filhos e filhas de Deus, como quem entende que recebeu uma carta. Sabe o que é a palavra do Senhor para nós, queridos? É uma carta. É uma carta, uma grande carta, com todas as instruções do Pai, dizendo: leia ela todos os dias. É o que o Senhor diz. O Senhor falou para Josué: medite nela, dia e noite. Diga comigo: medite nela, dia e noite. Noite e dia. Que ela não saia de dentro de ti. Escondi a palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Tem um louvor que diz assim: a tua palavra escondi, para eu não pecar contra ti. A tua palavra eu escondi dentro de mim. A tua palavra eu escondi dentro de mim. Mas, queridos, vem comigo. A gente só pode esconder algo que a gente tem acesso. A gente só pode esconder algo que a gente pode pegar. Então nós precisamos pegar a palavra, tomar posse da palavra, olhar para a palavra, como ela fala conosco. Não despreze, filho meu, não despreze as minhas instruções, os meus mandamentos. Quando o Senhor fala, filho meu, entendam, queridos, Ele não está dizendo, o cara lá da esquina. Filho meu, filho meu, filho meu, filho meu. Sabe o que Ele está dizendo? Conheço teu nome, conheço teus passos, conheço a cor dos teus olhos, conheço o tamanho da sua mão. Meu Deus. Conheço tuas lágrimas. Conheço quantas horas você dorme por dia e quantas horas você não tem conseguido dormir. Sei exatamente quantas vezes você se revira para cá e para lá. Filho meu. Sabe quem fala com a gente? Filho meu. Quem tem intimidade com a gente. Quem nos conhece. Quem nos conhece. Quem conhece cada detalhe da gente. Filho meu. Sabe, queridos, o Senhor a gente não engana. A gente pode enganar qualquer um. Não deve. Não deve. Mas o Senhor a gente não engana. Aleluia. Ele conhece tudo de nós. Ele conhece as nossas resistências. E Ele não nos julga por essas resistências. Não, Ele apenas diz: filho, confia em mim. Vem comigo. Vem comigo que eu vou te levar para um lugar seguro. Eu vou te mostrar um lugar seguro. Sabe aonde é um lugar seguro, queridos? Na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Nós não estamos falando de 4 paredes, não. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso que criou o céu e a terra. E que quando Ele disse, haja, as coisas foram para o lugar. Lá em Gênesis 1 diz, 1, 2 e 3 vai dizer, e o Espírito pairava. Que Espírito era? O Espírito Santo de Deus. Esperando somente que o Todo-Poderoso dissesse assim, haja! E é isso que você está precisando fazer. Dizer, haja! Haja vida! Haja restauração! Haja cura! Haja a provisão necessária! Haja!
Haja, Senhor, com toda a liberdade que tens. Haja. Haja. Aleluia. Quando Ele fala a palavra, existe um autocumprimento. Quando o Senhor fala algo com a gente, ali já existe um autocumprimento. É como se Ele dissesse assim: Mari, já está feito. Mari, já está feito. Mas a gente fica mimizento e a gente fica dizendo: Senhor, por que eu ainda não consegui ver? Só eu, né? Tudo bem. Mas o Senhor está dizendo: filho, estica tuas mãos, alcança, pega, já está feito. Abre os teus olhos. Abre os teus olhos. Vamos lá para Efésios 1. Se não está no esboço, eu vou abrir aqui a palavra. Esse versículo subiu quando eu estava ali também. Nós vamos fazer o que o Senhor deseja fazer. Ó, acompanhe comigo. Eu vou ler de uma maneira. Depois eu vou ler de outra. Efésios 1, versículo 16, diz assim: não deixo de agradecer por vocês em minhas orações. Peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dEle. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou e a rica e gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. E é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora eu vou ler diferente. Ó, Paulo escreveu essa carta para o povo de Éfeso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo escreveu essa carta, inspirado pelo Senhor. E essa carta é para mim e para você. E o desejo do Senhor é que a gente aprenda a ler as Escrituras da seguinte forma. Verso 16. Pai, eu não deixo de agradecer pela minha vida. Em minhas orações eu peço que o Senhor, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, me dê sabedoria espiritual e entendimento para que eu, Mari, cresça no conhecimento dEle. Oro para que o meu coração seja iluminado. Mari, eu posso ler a palavra assim? Sim. Você deve, queridos. Nós devemos ler a palavra olhando para uma carta que foi escrita pelo próprio Pai, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para que nós, filhos, possamos ler. Agora eu vou ler para você. Vou colocar o nome do Rafa. Vou colocar o nome do meu esposo, mas vou botar o nome do Rafa. Isso é uma instrução, queridos. Como, o tema dessa ministração é: a palavra gera cura em nós. Quando a palavra gera cura em nós? Quando nós acessamos a palavra, quando nós ouvimos a palavra, quando nós declaramos a palavra, quando nós comemos a palavra e nos alimentamos da palavra e nos movemos pela palavra, e ela vai gerando cura. E ela vai gerando cura. Vai gerando cura de dentro para fora, na nossa vida física, no nosso corpo físico,
mas na nossa vida emocional, em tudo, no nosso pensamento, vai mudando, porque antes, se nós tínhamos uma mente que só ficava pensando coisas erradas, ou ruins, ou negativas, nós vamos alimentando com a palavra, e o poder de Deus que opera através da palavra de Deus, começa a ter liberdade de operar nas nossas vidas, amém? Então eu vou ler aqui de novo, orando pelo Rafa. Rafa, ergue a mão aí para alguém saber quem tu é. Aí. Pai, eu não deixo de agradecer a Deus pela vida do Rafael. Em minhas orações peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, dê ao Rafael sabedoria espiritual e entendimento, para que o Rafael cresça no conhecimento em Ti, Senhor. Oro para que o coração do Rafael seja iluminado, a fim de que ele compreenda a esperança concedida para ele, para a família dele, que o Senhor chamou, e a rica e gloriosa herança que o Senhor já deu ao seu povo santo, aos seus filhos. Também oro para que o Rafael entenda a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, porque assim ele crê. O mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. O que eu fiz, queridos? Eu trouxe para a primeira pessoa, e depois eu trouxe para a segunda pessoa. E assim nós como igreja, essa é uma das orações, mas nós podemos ler toda a Bíblia assim. Nós podemos ler toda a palavra assim. Nós cantamos aqui a oração do Pai Nosso. Nós podemos olhar lá para o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Estou orando pela minha família. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Sabe, queridos, é muito mais do que ler simples palavras, mas é declarar o haja de Deus. Diga comigo, é declarar o haja de Deus na minha vida. É sobre isso, queridos. Sabe, porque muitas vezes nós pensamos que nós pensamos em cura só quando há uma enfermidade física, e não é bem assim. Muitos de nós, nesse tempo, precisamos ser curados de tantas outras coisas. Alguns aflitos por causa da sua vida financeira, e precisam ser curados nisso também. E o Senhor, através da sua palavra, também tem cura para isso. Como assim, Mari? A palavra de Deus diz lá em Filipenses 4,19: o Senhor meu Deus suprirá todas as minhas necessidades por suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4,19: o Senhor meu Deus suprirá. O Senhor meu Deus suprirá todas. Sabe, queridos, quando Deus libera a sua palavra, Ele não diz assim, para esse sim, para aquele não. Ele diz todas. Em todas as áreas. Em todas as áreas. É no nosso matrimônio, é na nossa família, é na nossa casa. Hoje à tarde, enquanto eu orava, o Senhor me lembrava de algo muito precioso, e que pode ser que vocês ouçam e pareça bobagem, mas para mim tem um poder tão grande. De um tempo na nossa vida, alguns anos atrás, e eu participava de um círculo de oração no sábado de manhã, e nós morávamos num bairro e dava 15 quilômetros para onde a gente congregava. Eu passava a pegar algumas irmãs, e eu me lembro que naquele dia eu ia ministrar, ia conduzir, e eu tinha R$5. Era tudo que nós tínhamos, R$5. R$5. E eu estava dirigindo e dizendo, Senhor, como vou fazer no momento das ofertas? Eu só tenho R$5. E aí, de repente, subiu um louvor. Ainda que a figueira não floresça, e ainda que não dê os seus frutos, ainda, lá em Abacuque,
ainda que não haja bois no campo, eu me alegrarei no Senhor. Eu estou parafraseando aqui, é Abacuque 3 ou 4. Procura lá em Abacuque, vai lendo, você vai perceber. E tem uma música do Fernandinho que que fala exatamente assim: ainda que a figueira não floresça. E eu me alegrei com aquilo. Naquela manhã de sábado, eu fui curada de um mal. De algo que me controlava, de algo que me apegava. E naquela manhã de sábado eu fui curada. Com 5 reais, sem 5 reais, com 5 milhões de reais ou sem 5 milhões de reais. Eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Porque Ele continua sendo Deus. Ele é o Senhor. Sabe, queridos? E quando nós passamos, porque eu estou trazendo isso para você, porque quando nós entendemos que a palavra nos cura, tudo que tiver dentro vai vir, mas nós precisamos colocar ela para dentro, nós precisamos ler ela, lá no seu trabalho, no seu dia corrido, que seja um versículo, vai fazer toda a diferença. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, a palavra de Deus é a linguagem de Deus em todas as línguas. Aqui nos Estados Unidos, em Portugal, na Ásia, na África, a palavra de Deus é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Independente da política, independente da economia, independente da realidade que se tem lá fora, a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. E se Ele disse, está dito. Se Ele disse, está feito. Mas como eu passo a viver isso? Crendo, em fé. E aí é eu e você que precisamos desenvolver. Você só vai ser curado se você crer na cura. Você só vai ser transformado se você crer na transformação. Você só vai viver mudança na sua vida financeira se você crer na provisão da parte do Senhor. Você só vai viver mudanças na sua família, na sua casa, se você crer no que a palavra diz. Salmo 128, aquele que teme ao Senhor tem ao redor da sua mesa uma esposa como uma videira frutífera e os seus filhos como brotos de oliveira. Sabe, queridos, você que é homem, todos os dias você precisa sentar ao redor da sua mesa, ou de preferência a ponta, e lembrar desse salmo, Salmo 128, aquele que teme ao Senhor. Mas eu não tenho filhos ainda. Ore com sua esposa, porque ela é videira frutífera. Mas eu sou solteiro. Ore pela sua família, porque está chegando. Aleluia! 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 O Senhor é bom. Ele enviou a sua palavra para curá-los, para salvá-los. Essa palavra nos tirou das garras da morte. Sabe, queridos, sabe aquelas aflições que parece que vão nos paralisar? Eu vou te dar uma instrução. Eu sei que pode ser que você ouça e fique pensando, ela é louca, tá tudo bem. Depois vocês vão concordar comigo que eu sou mesmo, não tem problema. Mas o que acontece? Sabe, queridos, essas aflições, elas vão nos ensinar a viver em fé. Porque ou a gente é crente, ou a gente acredita na palavra, ou a gente larga tudo de mão. Sabe, não tem como ser treinado, não tem como experimentar os milagres, a bondade do Senhor, sem passar por essas aflições. Porque essas aflições, elas fazem a gente ter que decidir o que eu vou fazer. Vou me apegar na palavra de Deus. Vou me apegar na palavra de Deus. Sabe, queridos? Porque tem umas horas que não tem ninguém para dar a mão para a gente. Tem umas horas que é nós e Deus. Eu não sei vocês, mas eu já passei esse tipo de situação.
Já passei, e é eu e Deus. E aí a gente precisa se ministrar, precisa buscar a palavra de Deus que está dentro da gente e trazer, deixar o Espírito Santo trazer ela à tona. E vai vir a palavra do Senhor. Nenhuma arma levantada contra ti prosperará. Nenhuma arma levantada contra ti prosperará. Nenhuma calúnia, nenhum falso testemunho prosperará. Eu, o Senhor teu Deus, te justifico. Aleluia. O Senhor está falando para alguém isso nessa noite. Aleluia. Aleluia. Eu, o Senhor teu Deus, te justifico. Eu te justifico. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. Provérbios 4, 21 e 22 diz: jamais os perca de vista, guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o teu ser. As instruções que vêm do Senhor. Sabe, queridos, na palavra de Deus, que é a carta que Deus deixou para nós, quando nós começamos a ler ela e praticar ela, começa a desenvolver dentro de nós algo chamado assim, eu vou dizer, depois nós vamos dizer junto: a autoridade do crente. A autoridade do crente. Quando eu leio a carta que Deus deixou para mim, que é um testamento do Pai para os seus filhos, eu desenvolvo dentro de mim a autoridade do crente. Pegaram? Entenderam? É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Aleluia! Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou para governar, para dominar. Gênesis permanece lá como Gênesis. Então, comece a ler a palavra, aonde Deus fala, para dominar. Façamos. Deus está dizendo para quem? Para Jesus e para o Espírito Santo. Façamos. Nos criou no Espírito. Nós somos Espírito, alma e corpo. Nos criou no Espírito. Façamos o homem, a humanidade, como nossa imagem e semelhança, para que eles governem e dominem. Sabe, queridos, hoje cai por terra aquela fortaleza, aquela mentira que tinha sido criada dentro da sua mente, que você tem que ficar esperando Deus fazer e pronto. Queridos, Deus vai fazer, mas a tua parte é tu que tem que fazer. A nossa parte é nós que temos que fazer. A parte de Deus já está feita. Eu preciso te dizer que já está feita. Você está achando que Deus ainda precisa, Deus está com preguiça de levantar do trono celestial e fazer algo por você, querido. Já está feito. Já está feito. Sabe por que você está achando que ainda Ele não fez? Porque você não fez a sua parte. Mas quando você começa a fazer a sua parte e começa a visualizar aquilo que nós lemos lá em Efésios, os olhos espirituais do coração começam a perceber. A gente começa a subir a montanha, começa a subir e começa a perceber: uau, já está feito, já está pronto, é só eu me deleitar. Já está feito, já está pronto. Quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, Ele nos devolveu a autoridade, através do poder que há no nome de Jesus. Não é através do poder do nome do pastor ou da placa de igreja, não, através do nome de Jesus. Então eu e você precisamos entender isso. Tudo o que consta no Antigo Testamento, já bem fala, testamento, quando alguém morre na vida natural, deixa um testamento. O Senhor, Ele nos deixou um testamento.
Jesus está vivo, mas o Senhor, Ele nos deu um testamento. O Antigo Testamento aponta para Jesus. O Novo Testamento é Jesus vindo, nos devolvendo autoridade, domínio, governo. Mas eu e você precisamos nos posicionar. Porque não adianta a gente ter e não saber usar. Lá em Marcos 11, 23 diz assim: e com toda certeza eu vos asseguro, que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Sabe o que é esse monte, queridos? É aquele problema que está te gerando angústia. E aí a gente chama o monte pelo nome. É financeiro? Problema financeiro. Boletos vencidos. Eu te dou uma ordem. Vocês não vão mais atribular os meus pensamentos. Não vão mais atrasar minhas noites de sono. Eu declaro vocês pagos. Toda a provisão chegando. De forma sobrenatural. Portas se abrindo. Portas se abrindo. Bênçãos do Senhor chegando. E eu declaro vocês pagos em nome de Jesus. Mari, isso funciona? Para quem tem fé, funciona. Para mim já funcionou várias vezes. Funciona todo mês, na verdade. Eu digo, Senhor, temos essas contas. E Ele diz, vamos em fé. Eu trabalho, eu me movo e o Senhor provê. É assim, queridos. Até que Jesus venha sobre uma enfermidade. Tumor, sai agora. Inflamação, cessa agora. Alergia, sai agora em nome de Jesus. Tu não tem autoridade sobre a minha vida. Tu não tem autoridade sobre a vida dos meus irmãos. Espírito de morte, eu te dou uma ordem, sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Sabe, queridos, você que está orando por algum familiar, toque nesse familiar. Ou se você está distante, se você habita, mora, toque. Eu não posso ler todos os textos, mas em 2 Reis fala sobre a história de uma mulher, a palavra diz a mulher sunamita. E conta toda a história dela, e conta que o filho estava trabalhando com o pai, veio para casa porque tinha uma dor de cabeça, e ele morreu nos braços dela. E ela fez o quê? Na casa dela, eles haviam construído um quarto, para que o profeta repousasse quando estivesse nas redondezas. Ela pega o filho, coloca na cama do profeta, pede para que os funcionários do esposo arrumem uma mula, um cavalo, e ela vai em busca. O esposo pergunta, mas diz, não é época de festa, tal. Ela diz, vai, tudo bem. Nem para o esposo ela anuncia sobre a morte. Sabe por quê? Porque para aquela mãe não havia nada de impossível. Para aquele Deus que tinha dado aquele filho. Pegou essa. O que ela fez? Foi em busca do profeta. De longe o profeta viu. Disse para o seu acompanhante, para o seu funcionário, Geazi, vá ao encontro dela, pergunta se está tudo bem. Ela diz, vai, tudo bem. Porque a conversa dela não era com qualquer um. Era com aquele que tinha liberado a palavra. E é isso que você precisa saber. Quem foi que liberou a palavra sobre a sua vida? É com o Todo-Poderoso. Porque para Ele não há nada impossível que Ele não possa fazer. Mas o meu cônjuge não ouve. Mas os meus filhos não ouvem. Mas a minha esposa não ouve. Sabe, queridos? Vou fazer no meu esposo aqui. Tem a palavra lá em Marcos 5, se eu não me engano.
vai falar quando Jesus ora e cura um surdo e mudo de nascença. Surdo. Ele não ouvia nada. Mano, segura aqui. Meu esposo ouve, mas... Abre-te, curado em nome de Jesus. E aquele surdo passou a ouvir. Vou voltar lá para a mulher sunamita. Eliseu percebe a tristeza que havia. Ele percebeu no espírito. Sabe, queridos, nós precisamos entender as coisas no espírito. Porque às vezes a pessoa que precisa da nossa oração não pode nem falar ou não sabe falar. Mas quando nós sentimos no espírito, nós nos posicionamos em oração, buscando com quem pode resolver. Aqui na terra, como é no céu não tem enfermidade, então aqui na terra também não terá, na minha casa não terá, no meio dos meus não terá, na minha família não terá, aqui na terra como no céu. Sabe o que é isso, queridos? É a autoridade que já está em você, só que precisa vir para fora. Mas os meus filhos estão desviados, mas a minha esposa, isso, aquilo, aquele outro. Pare de murmurar, pare de mimizar. Pare, vá ao Senhor, e diga ao Senhor: Pai, o que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Porque se você está ouvindo essa palavra essa noite, é porque é com você que o Senhor quer mover, é através de você que o Senhor vai mover, amém? E o profeta mandou Geazi: vá à frente, não pare para cumprimentar ninguém. Ele deu uma ordem, deu instrução. Queridos, quando nós lemos a palavra, essas informações, elas não podem simplesmente parar batido. São instruções seguras da parte do Senhor. Antes, quando eu disse, eu sei que parece que eu sou louca, e às vezes eu acho que eu sou mesmo, e está tudo bem. Por quê? Porque quando nós decidimos fazer exatamente as coisas que o Senhor nos manda, podem parecer loucas a visão humana. Paulo já fala isso lá em Coríntios. E pegou as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Pegou os que são para confundir os que não são. É assim que Deus faz. Então não fica esperando que a instrução vai vir assim, ó. Assim, pega 2 ovos, farinha, leite. Não, vai e faz o bolo. Mas como? Tem uns que colocam a farinha primeiro, tem outros que colocam o ovo lá no final. Está entendendo? Misturei aqui uma receita de bolo para você entender que até isso você vai encontrar na palavra do Senhor. Quando Elias chega e diz: vai, prepare um pedaço de pão para mim. Foi dada uma instrução. Vou voltar para Geazi. Fez um nó, né? Vocês vão ficar com uma vontade tremenda de ler a palavra. Vai vir uns flashes desses. E você vai lá no Google. Usa o Google para isso. Aonde está que fala que a Bíblia ensina a fazer pão? Puf. Aí você vai lá e lê o texto. Isso é a palavra de Deus nos curando. Nos curando. Geazi vai à frente, chega lá, coloca o cajado sobre o menino que estava morto. Quando Eliseu chega, sobe, começa a orar, deita em cima daquele menino. Nariz com nariz, boca com boca. Fica ali e nada. Por que eu estou trazendo isso? Eu queria ler, mas não dá tempo. Parece loucura aos nossos olhos o que o profeta estava fazendo. Aí ele começa a andar ao redor, dentro do quarto, vai de novo. Porque, queridos, sabe, nós estamos numa luta. Nós não somos uma igreja militante. Nós somos a igreja triunfante, porque o Senhor já venceu por nós. Mas o posicionamento de um exército que está pronto e que precisa se posicionar. É sobre isso.
E se você está aqui essa noite, é porque o Senhor te trouxe aqui para receber essas informações e saber que nesse tempo é você que precisa se posicionar e fazer o que foi mandado, foi ordenado. Você vai e faz, e vê a mão do Senhor, a potente mão do Senhor, operando milagres. Ah, mas a medicina desenganou. Ah, mas a medicina diz que não tem mais o que fazer. A última palavra vem do Senhor. A última palavra vem dEle. Aleluia. O louvor pode subir, por favor. Aleluia. E Eliseu deitou novamente sobre aquele moço. E ficou ali. Por quê? O Espírito da vida que estava nele ressuscitou aquele menino. E o que é que está morto na sua vida? O que é que está morto e precisa ser ressuscitado? O que é que precisa ser ressuscitado? Não há nada impossível ao Senhor. Não há nada impossível ao Senhor. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Há um espírito de vida neste lugar, nessa noite. Há um espírito de vida. Vida e vida em abundância. Aquilo que o diabo veio para roubar, matar e destruir, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Aleluia. 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 1 Pedro 5, 8 e 9. Capítulo 5, versículo 8 e 9 diz assim: sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo. Deixa eu dizer com você, porque, sabe, queridos, o diabo não é nosso parceiro de caminhada. O diabo não é nosso parceiro de caminhada. O diabo é nosso inimigo. Tem algumas coisas que precisam ficar bem claras para a gente: céu e inferno. Não estou dizendo que o inferno é aqui, mas o inferno é um lugar tenebroso. A Bíblia fala. Você começar a ler as escrituras lá em Isaías, Daniel, Apocalipse, Mateus. Mari, eu posso ler Apocalipse? Você deve. Você deve, porque vai vir clareza e libertação para a sua vida. Do lugar triunfante, aonde nós vamos estar na eternidade. Nós, os que estão em Cristo, os que já aceitaram a Cristo, estão assentados junto com Cristo, à direita de Deus Pai, em espírito. Mas quando os nossos dias terminarem aqui, caso o Senhor não venha antes nos buscar, há um lugar precioso para nós passarmos a nossa eternidade. Isso precisa estar claro dentro da nossa vida, gente. E quando nós falamos sobre céu e inferno, nós falamos também sobre Deus que está nos céus. Diga comigo: Deus está nos céus. E o diabo é meu inimigo. Você não precisa ter medo do diabo. Você precisa se posicionar em relação ao diabo. Satanás, eu sou filho de Deus. Já foi me dado liberdade, autoridade. E eu não permito que você roube de mim o que é meu. É assim que a gente fala com Satanás. Não é assim: e aí, diabo, como é que tu tá? O diabo é nosso inimigo. Ele não é nosso parceiro, queridos. E sabe o que o diabo faz? Ele está ao nosso derredor, furioso. Sabe, parece que tem dias que vêm as avalanches. Tem alguns aqui que parece que terminaram de quando tu está na praia, levou um caldo e vem outro caldo. Parece que é umas avalanches, uma atrás da outra. Mas fique firme no Senhor. Sede sóbrios, firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Firmes no Senhor. E o versículo diz: o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. O desejo de Satanás é nos devorar, é acabar com a gente. Mas tem o versículo 9 que diz assim: resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos, mas em Cristo Jesus nós temos vitória. Resistir firmado na fé, quando a dúvida que começar a surgir
resista. Quando a dúvida começar a bater na porta, resista, fique firme. Mas Mari, eu não conheço muito da palavra. Que seja um versículo que você conheça. Declare aquele versículo dia e noite, dia e noite, dia e noite. Resista firme na presença do Senhor. Resista firme na palavra do Senhor. Aquele que liberou a palavra, Ele é fiel para cumprir. Amém? Aleluia. Pode se colocar de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. É dessa forma que o Senhor deseja que a gente viva os nossos dias, queridos, sabendo. Romanos 8:11 diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos, mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, nós que estamos em Cristo, Ele vai ressuscitar todas as coisas. Ele vai ressuscitar tudo que estava morto. Ele vai restaurar e vai dar vida. Feche seus olhos, por favor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, pela tua palavra poderosa, Pai, pelas instruções, por cada instrução que o Senhor trouxe para os nossos corações. Pai, nós te louvamos pela tua bondade, pelo teu favor. Pai, eu oro, Senhor, pelo fortalecimento de cada um dos meus irmãos, para que eles permaneçam firmes em Ti, para que eles entendam que haverão aflições, mas a Tua palavra é maior do que tudo isso. O Teu poder é muito maior do que tudo isso. E quanto mais nós nos alimentamos da Tua palavra, mais cura nós podemos vivenciar, mais de Ti nós podemos experimentar, nós podemos nos relacionar com intimidade em Ti, Senhor. Eu te dou graças, Pai, porque o Senhor é bom. Queridos, eu quero fazer um convite. Eu quero te perguntar se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, alguém que ainda não reconheceu em oração, declarando que Jesus é seu único verdadeiro Salvador e Redentor, porque é assim que nós adquirimos a salvação, é assim que nós alcançamos a salvação. Nós precisamos declarar para fora. E eu quero te fazer um convite nessa noite, quero te dar a oportunidade, se você ainda não fez essa oração, para nós estarmos fazendo essa oração juntos. E junto com esse convite eu quero fazer para você que quem sabe está há tempo afastado do caminho do Senhor e deseja reafirmar sua aliança com Cristo nessa noite. Pode erguer uma de suas mãos bem alta e a gente vai estar orando. Vejo mãos levantadas. Pode vir aqui na frente. Nós como igreja vamos estar orando junto com vocês. Pode vir, não fique com vergonha. Nós vamos estar orando juntos com vocês. Pode vir, queridos, não tenha vergonha. Rompa a barreira da fé. Rompa a barreira da vergonha. Sabe, queridos, quando a vergonha nos paralisa de algo, o que é que o diabo pode fazer com nós? Mas quando nós entendemos que não tem nada que vai nos paralisar, então nós avançamos no Senhor. Mais alguém que estava afastado e deseja se reconciliar com Cristo nessa noite? Amém? Igreja, pode levantar suas mãos e orar aqui comigo. Você vai repetir junto comigo. Senhor
Senhor Jesus, eu entrego a minha vida e reconheço o Senhor como meu único, verdadeiro Redentor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me guia todos os dias até a eternidade. Assim eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus.